Hoje é uma live especial. Não que as outras não sejam, né? A gente tem feito lives todas as semanas, sempre buscando temas atuais, né? Boa noite, Di. Mas hoje é uma live especial, a gente tem uma surpresa para vocês, um material bem legal, tá certo? Que a gente tá lançando, no final eu conto mais detalhes, tá bom? E aí, gente, a gente já fez há umas 2 semanas atrás uma live sobre público-alvo. 2 semanas não, 4 semanas eu acho, 3 semanas por aí. Uma live sobre público-alvo da odontologia domiciliar. Mas foi uma live mais geral, né? Essa live que a gente traz hoje é uma live voltada para a prática, né? Com alguns detalhes focados assim, que habilidades e competências que o profissional tem que ter para aquele público-alvo, que equipamento, né? Então a gente traz uma discussão mais detalhada, tá certo? E eu conto com a participação de vocês, tá certo? Boa noite, Rodrigo, beijo pro Chile, beijo pra galera daqui, alunos, né, amigos, prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. Por que é que compreender público-alvo é importante, né? A gente comentou aquela frase que eu cresci ouvindo, né? Não tente abraçar o mundo, quem tenta agradar a todo mundo não agrada a ninguém, né? A gente tem aquela tendência no começo de um serviço de não querer recusar serviço algum, porque afinal de contas a gente precisa pagar as contas, precisa girar o serviço, né? Só que, gente, ocorre que quando eu não defino meu público-alvo, eu fico perdido que nem cego em tiroteio, né? Assim que a gente fala, atirando para todo lado, sem foco, né? E acaba gastando tempo, energia e recursos. Gasta dinheiro, gasta papel, gasta combustível, gasta tudo de forma desnecessária, né? Como eu queria quando a gente começou há 14 anos atrás, a H3 está fazendo 14 anos, ter a noção de algumas coisas que eu tenho hoje, que a gente tem discutido por aqui, né? Intuitivamente, como eu já comentei com vocês, a gente acertou muitas coisas. Por exemplo, intuitivamente a gente definiu nosso público-alvo. A gente definiu de forma intuitiva, mas se eu tivesse esse conhecimento e tivesse definido de uma forma mais organizada, tinha sido ainda melhor, né? Então, assim, por que é importante? Para eu posicionar meu serviço ou reposicionar. Se você já tem um serviço, você é sozinho ou você tem um sócio, né? E você ainda não sentou para definir bem direitinho isso e para definir suas ações com base no público-alvo, é sempre tempo, certo? Isso vai influenciar no investimento que eu vou fazer. E investimento, gente, não é só equipamento não, investimento em cursos, né? Tem cursos específicos para alguns públicos-alvo. Isso vai influenciar na estratégia do meu serviço, na logística do meu serviço, no marketing, porque conforme o meu público-alvo, eu vou definir para quem eu vou falar, como, quando, onde, né, de que maneira, e isso influencia de forma direta. Tá certo? Então, muitas vezes eu vou falar de forma direta com o paciente e outras vezes não é com o paciente, é com o responsável legal dessa pessoa, com o familiar. Muitas vezes o meu cliente não é o paciente, é aquela pessoa que está te contratando, né? O familiar ou o responsável. E a maneira de falar com cada uma dessas pessoas muda, certo? Então, na última live eu comentei também que esse público-alvo a gente pode definir por afinidade ou por estratégia, né? E tendo retomado esses conceitos, a gente segue para os conceitos seguintes, tá certo? Então, assim, por afinidade é aquilo que eu gosto. Eu, Cecília, quando estava na graduação, decidi que eu ia ser odontogeriatra. E eu amo trabalhar com idosos, e meus principais públicos-alvos são idosos, mas não só, né? Então, aí é a afinidade. E onde é que entra a estratégia? É justamente quando a gente vê que existe uma possibilidade de atuação, ou que existe uma demanda reprimida importante, ou que você tem contatos na tua cidade que podem facilitar, né, você adentrar aquele público-alvo específico. E a gente precisa sempre considerar isso, tá certo? Gente, boa noite quem entrou depois.
Quem quiser divulgar essa live, manda um aviãozinho para os colegas, tá certo? Porque eu acho que a gente vai trazer algumas coisas legais para cá. Prazer. Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui para passar para vocês, né? Os principais públicos-alvo. Então eu vou falar de um em um que a gente já comentou na outra live, mas detalhando, tá certo? O primeiro que eu vou falar primeiro, que eu acho que é o meu preferido, né? O preferido de vários de vocês, que são as pessoas com restrições importantes de locomoção, especialmente os pacientes acamados, né? Porque se um paciente ele é cadeirante e ele tem uma limitação para se deslocar, porque às vezes para a família é penoso tirar o paciente da casa, colocar no carro, colocar a cadeira de rodas na mala do carro, depois abrir a cadeira de rodas quando chega, colocar o paciente na cadeira de rodas, muitas vezes é um prédio comercial, subir, né, o elevador para chegar naquele ambulatório, tirar o paciente da cadeira, e esse processo muitas vezes é muito exaustivo. Mas, gente, o paciente é cadeirante, se ele procura home care, ele está procurando por afinidade, porque ele pode se deslocar, né? Mas aqui eu penso nas pessoas acamadas, né? Quem aqui que gosta de atender pacientes acamados? Comenta aqui comigo, bota assim, né? Meu público preferido, realmente. E aqui, gente, a gente tem que considerar que não é um público homogêneo, nem todo mundo acamado é igual. Vocês já pararam para pensar sobre isso que eu tô dizendo? Vou repetir. Nem todo paciente acamado é igual. Não sei se vocês já pararam para pensar a esse respeito. Por exemplo, eu tenho Dona Lourdes, que ficou acamada porque precisava ter feito uma cirurgia de quadril, por várias questões não fez, não pôde, não quis, passou o tempo, né? E por causa disso ficou acamada. Eu tenho aquele outro paciente que tomou uma queda importante, teve uma fratura, acabou ficando muito tempo para se recuperar porque fez cirurgia, né? E foi perdendo, já tinha pouca massa muscular, foi perdendo massa e ficou acamado por causa disso. Esse é um tipo de pacientes acamados. Mas eu tenho aqueles pacientes acamados por problemas importantes, né? Por acidente automobilístico, por violência, tomou um tiro, né? Muitas vezes um tiro afetou o sistema nervoso, ou aquele paciente que sofreu um acidente vascular encefálico. Então é diferente. Não é só o fato de ser acamado que vai unificar a maneira de tratar. Por quê? Porque dependendo da doença de base, os medicamentos que esse paciente usa são diferentes. Tenho que pensar aqui nas doenças degenerativas, né? Esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Wilson, né? E algumas outras doenças, né? Que têm repercussões importantes, né? Que a maneira de me comunicar com aquele paciente muda. Não é verdade? Quem já atendeu aqui algum paciente com esclerose múltipla, com esclerose lateral amiotrófica, sabe o que eu estou falando, em fases mais avançadas. A maneira de comunicar muda. Muitas vezes esses pacientes têm muitas contraturas, né? E aí eu preciso cuidar dessa questão da contratura. Então isso daí vai mudando, tá certo? Então não é um público homogêneo. Outra coisa, são pacientes que frequentemente ficam anos sem atendimento. Não é assim? A gente vai atender quando olha, tem 12 dentes para extrair, a prótese já está há 15 anos em uso, muito cálculo acumulado. Então existe uma demanda reprimida e normalmente, né, do ponto de vista bucal, eles têm acúmulos de problemas, né? E isso a gente tem que considerar também, tá certo? A gente tem que considerar que boa parte dos pacientes acamados são idosos. Não necessariamente, a gente tem pacientes acamados que têm 20 e poucos anos de idade. Hoje eu atendi um paciente acamado de 46 anos de idade, praticamente a minha idade, né? Mas boa parte serão de idosos. E aí vem os conhecimentos relacionados a essa questão do envelhecer, que a gente vai conversar melhor. E a gente tem que pensar também na possibilidade de parcerias com centros geriátricos, com as ILPIs, que a gente chama, que são as instituições de longa permanência para idosos, né? Então a gente tem que considerar, é importante considerar essas parcerias. Por quê? Porque eu vou conseguir alcançar esse público-alvo que eu defini de forma mais assertiva, né? Imagina que numa instituição, às vezes a gente tem
de 10 a 30 idosos naquela casa, naquele residencial, e você atendendo um, você tem a possibilidade de atender outros sem se deslocar, que é o principal calcanhar de Aquiles da gente que faz odontologia domiciliar, muitas vezes é o deslocamento, né? Trânsito, tempo de desmontar equipamento, de montar equipamento, né? Então você, quando está dentro de um centro geriátrico, já facilita esse processo, tá certo? E aí vem, tem que pensar também nas empresas de cuidadores, né? Nas empresas de técnicos de enfermagem que prestam mão de obra terceirizada, porque aí, gente, a gente consegue alcançar esse público de forma indireta, né? Via empresa, via profissionais. Então é importante considerar isso, né? A Raquel, Isa e Raquel, né? Comentaram aqui grande demanda de atendimento, e eu acredito que sejam dos principais públicos-alvo, né? Só que nem só de acamados vive a odontologia domiciliar, tá? Então a gente tem que pensar também que uma possibilidade são as gestantes que estão em repouso absoluto, né? Então você pode, a gente atendeu algumas gestantes que nos procuraram, mas no caso da H3 não é um público-alvo que a gente mirou, que a gente direcionou esforços, né? Então, eventualmente, a gente atende porque alguém da família conhece a gente, porque o médico conhece a gente e encaminha. Mas a gente não mirou nisso. Cecília, e se você decidisse assim, agora, a partir de 2021, eu quero abraçar mais esse público de gestantes em repouso absoluto, o que é que você faria, Cecília? Conta aí pra mim o que é que vocês fariam se vocês quisessem abraçar esse público. Deixa eu ver se vocês me contam antes de eu contar pra vocês. Tá? E aí tem que pensar as peculiaridades dessa gestante. A gestante em si tem peculiaridades, né? A questão hormonal influencia até nas alterações periodontais. Quem decide atuar com gestante precisa ter um conhecimento importante de periodontia. E na contramão, pensando por outro lado, quem é periodontista e quer ingressar com atenção domiciliar seria um dos públicos que eu miraria, gestantes. Gestantes, especialmente as de repouso absoluto, por indicação médica, né? E a questão de farmacologia também é muito importante, né? Porque imagina que qualquer medicamento que eu vou prescrever, eu preciso avaliar se não vai fazer mal de alguma maneira para a gestante ou para o bebê. Aqui no Nordeste, quem foi nordestino quanto a isso se identifica. A gente tem que pensar se o medicamento ofende ou não. Porque aqui quando uma coisa faz mal, a gente fala que ofende. Comumente as pessoas falam que manga com leite ofende. Já viram isso? Ofende, ele faz mal. Então a gente tem que avaliar se aquele medicamento não faz mal. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Se eu fosse trabalhar com gestante, eu iria estudar sempre. A gente não para de estudar. Estudaria sobre os cuidados com gestantes. Olha aqui, minha amiga sabida, Relidório. E faria parceria com GO. Muito bem. GO, ginecologista e obstetra. Sabe o que é que eu ia fazer se eu quisesse abraçar o público de gestante? Eu ia procurar cursos de gestantes. Não tem? Curso de gestante, especialmente para mãe de primeira viagem, né? Que às vezes até o casal faz junto. O marido e a esposa fazem juntos. Eu ia procurar, se fosse Cecília, escola de pilates. Gestante faz o quê, gente? Pilates e hidroginástica, é ou não é? Eu iria nesses lugares. Eu ia colocar folder lá. Eu ia fazer palestra educativa lá. Eu ia fazer live com o professor do pilates sobre os cuidados na gestação. Vocês entendem como é que tudo muda quando a gente resolve direcionar para um público? Ó, aqui, minha amiga Marta, concierge. Saindo da parte técnica, porque a parte técnica é importante, com certeza a parceria com a obstetrícia, claro, mas vejam que a hidroginástica e o pilates são questões importantes, né? Locais que fazem drenagem linfática. Eu, quando estava grávida, eu acho que do 2º mês até o 10º, porque eu parei com quase 10 meses, eu recebi drenagem linfática 2 vezes por semana. Uma fisioterapeuta vinha na minha casa. Foi um luxo que eu me permiti, porque eu trabalhei até o último momento, né? E eu tinha muito edema nas pernas, e eu estava com aquela fisioterapeuta, e se eu tenho parceria, a chance de eu receber aquela indicação é grande. Né? Deixa eu ver o que mais. Hospitais especializados, perfeito, maternidades.
Diana fala, tem uma aluna que a mãe é GO e que ela vai fazer uma mentoria comigo só sobre atendimento de gestantes. E aí já vai falar da parceria com outras GOs. Muito bem. Né? Olha só, essa pessoa, ela tá procurando esse público não só por afinidade, é por estratégia. Já vi isso demais, já teve aluno que procurou a gente, teve um aluno que era ortodontista e começou a namorar com uma médica geriatra. Né? Tinha 15 anos de ortodontia nas costas e procurou a gente para qualificar o serviço dele, porque ele ia começar a atender pacientes geriátricos. Vejam só, né? Opa, estão me ouvindo? Comenta aqui comigo, eu acho que a conexão caiu um pouquinho. Eu estava comentando de um aluno que era ortodontista, começou a namorar com uma médica geriatra, e fez o curso de home care da gente, no caso foi o presencial, porque ele queria começar a atuar com paciente geriátrico. Pura estratégia, cara inteligentíssimo. Ligado no mercado, né, nas novidades e na possibilidade que ele tinha. Olha quantas indicações que ela não ia ter, né? Olha aqui, minha amiga, parceria com doulas, fantástico. Quem não sabe o que é doula? Doulas são profissionais que, em geral, têm alguma formação nessa parte, né, em ser doula, né? Podem ser enfermeiras, podem ser técnicas de enfermagem, pode não ter um curso específico da saúde. Quando eu estava grávida, eu contratei uma doula que era fonoaudióloga, mas era doula. Que é o quê? É tipo uma assessoria para o parto. Opa! Gente, desculpa. Falhando aqui meu tripé, soltou aqui. Né? Erros técnicos de quem faz ao vivo. Bom, estamos de volta. E aí essa doula, ela vai fazer uma assessoria ao parto, especialmente focada no parto normal, tá? E são profissionais que convivem a gravidez quase toda com a gestante, que o foco é aquele dia do trabalho de parto, mas convivem e orientam e influenciam, inclusive atividades físicas, massagem, exercícios para o períneo, e que podem indicar o dentista. Ó, pediram para falar de oncologia, vou falar. Pediram para falar de psiquiatria, vou falar. Transplantados, pré-transplantes, vamos falar também, tá certo? Então, gestantes, acho que tá visto. Se alguém lembrar de alguma coisa, comenta, tá certo? Pode comentar aqui com a gente. E aí eu vou falar de um público, que vocês até pediram, que são as pessoas com algum comprometimento na imunidade, né? E aqui entram alguns pacientes oncológicos, perfeito, mas não só os oncológicos. Quem mais que vocês pensariam que são pessoas que têm comprometimento na imunidade? Veja, o paciente às vezes tem a imunidade comprometida, mas até certo grau ele leva uma vida praticamente normal com alguns cuidados, né? Ele evita aglomeração, ele evita, sei lá, choque térmico, né? Tá no calor, tá no frio, evita comer comida de rua, né? Porque ele tem a imunidade comprometida, mas chega a um certo grau de comprometimento da imunidade que esse paciente muitas vezes é orientado a não sair de casa, não é verdade? A ficar dentro de casa e a receber atenção domiciliar, tá certo? Então aqui entram pacientes oncológicos, especialmente aqueles que estão fazendo quimioterapia ou com alguma neoplasia que afete o sistema imune. Então às vezes não é só o tratamento, às vezes é a próprio tipo da neoplasia que afeta a imunidade desse paciente. Olha aqui, Marta, doenças sistêmicas que comprometem a parte sistêmica como lúpus, sim, as doenças autoimunes. E aí não é... Nossa! Gente, desculpa mais uma vez. É a emoção que tá grande aqui. Você sabe que a gente faz live toda semana. Nossa Senhora. Isso nunca tinha me acontecido antes. Vocês já ouviram essa história? Falha nossa, né? Eu vou fazer o seguinte, meus amigos. Eu vou tirar a capinha do celular, que eu acho que pode ser isso. Ela pode estar soltando. Confirmem pra mim se... Confirmem pra mim se estão me escutando, se voltou, tá certo?
Pois é. Bom, foi o momento cômico de hoje, né? Queda de celular, o povo vendo o short da professora, né? Que eu era pra estar aqui com a calça de terninho, tô aqui de short. Só boto uma blusinha e short, né? Fiquei de cabeça pra baixo, pois é. Quem gostou, manda um aviãozinho pros amigos. Agora voltando pra falar a verdade. Vou voltar, tá certo? A gente tava falando das pessoas com imunidade comprometida, né? E aqui eu falo dos oncológicos, né? Pensando em oncológicos, não só as pessoas que estão em quimioterapia, em imunoterapia, muitas vezes hormonioterapia, né? A radioterapia por si, em geral, ela não causa uma imunossupressão, né? Alguns tipos de radioterapia sim, mas aquela radioterapia localizada não, ela tem outros efeitos, né? Mas os oncológicos em geral, eles podem ter um comprometimento do sistema imune, né? Mas aqui a gente falou então das pessoas com doenças autoimunes, né? Não sei se vocês sabem, a gente teve e tem alguns pacientes com doenças autoimunes, e dependendo do grau dessa doença autoimune, se faz um tratamento chamado pulsoterapia, que frequentemente se usa altas doses de corticoide. O paciente interna, o paciente vai para um hospital, usa corticoide de alta dose, com isso ele fica imunodeprimido, e aí tem os efeitos, inclusive desses corticoides. Muitas vezes ele tem mucosite, então não é uma quimioterapia convencional antineoplásica, né? Mas é um tratamento para aquela doença autoimune, né? Que vai comprometer o sistema imune do paciente, tá certo? Então, doenças autoimunes, AIDS, né? A SIDA, especialmente na fase ativa da doença. E aí, quem quiser ir para esse público, precisa também ter conhecimentos específicos, né? E os pacientes transplantados de órgãos e tecidos, né? Alguém falou aqui de transplante de medula óssea, aí a gente vai ter um papel importante no pré, no trans e no pós, né? Vai ter um papel importante, muitas vezes esse dentista tem que estar inserido no serviço hospitalar, né? Quem vai atuar com pacientes transplantados, né? E aí a gente precisa se qualificar para cada um desses públicos. Gente, você atender um paciente com AIDS é uma vida, é um mundo de detalhes, de peculiaridades, que não é no Google indo dar uma olhadinha ou perguntando num grupo que você vai dar conta com qualidade, não. Requer muito estudo, né, para fazer as coisas bem feitas, para não se queimar, para não queimar o filme. Então, se vai para esses públicos, precisa estudar muito, né? Frequentemente eles têm mucosite. Deixa eu ver, Fabiano aqui, ele fala de laser terapia para esses pacientes, apresentam excelente melhora, é incrível, sim. E eu ia falar justamente sobre isso, Fabiano. Se você vai atuar com pacientes com imunidade comprometida, você precisa pensar em se qualificar e em comprar um equipamento. Gente, não é só comprar o equipamento e olhar o livrinho de protocolo, não. Eu sei que talvez vocês estejam carecas de ler isso, né? E muitas vezes, mesmo se qualificando, a gente olha o protocolo, o que é que os artigos dizem sobre aquilo, mas a gente tem que considerar variações. A cor da pele do paciente influencia, né? A profundidade que eu quero penetrar com aquele laser, se o paciente é mais gordinho, se ele é mais magrinho, né? Tem que considerar tudo isso. E estudar laser é importante, não adianta só olhar protocolo, não. Tá certo? Então, o que é que a gente vai pensar aqui? Em habilitação de laser terapia, em equipamento de laser terapia, né? Existem cursos específicos, eu já fiz alguns cursos de oncologia como aluna, né? Atuo com esse público, Diana também atua, assisto a uma ONG há uns 5 anos, né? Que Diana assistia e ela parou de fazer ambulatório e passou essa ONG para mim, chama Onco e Vida, e a gente faz um trabalho lindo junto a essa ONG, atuo no âmbito privado, né? E a gente tem que pensar assim, se você quer ir por esse caminho, você vai pensar também, além de se qualificar, em parcerias. Parcerias com quem? Se vocês fossem atuar com pacientes com imunidade comprometida, com quem que vocês fariam parcerias? Oncológicos, eu acho que já está claro, né? Pacientes oncológicos, se eu estou pensando em imunidade comprometida, eu faria parceria com médicos oncologistas, com serviços de oncologia, né?
com clínicas de radioterapia, de quimioterapia, com bons hospitais, porque muitas vezes esse paciente precisa de atenção hospitalar, mas domiciliar também. Mas se é só oncologista, quando eu penso em imunidade comprometida, se eu quero atuar com paciente com SIDA, com AIDS, que médico que eu procuraria? Deixa eu ver se vocês comentam aí comigo. Se eu quero atuar num paciente com SIDA, com AIDS, que médico que vocês procurariam? Infectologista, não é isso, gente? Está em contato com o infectologista. Olha aqui, Raquel, reumatologista por causa das doenças autoimunes, perfeito. Nefrologista, com certeza. Carol, como pode ser a possibilidade de parceria? O que oferecer em troca? Gente, é assim, vai depender de cada caso. Já vi parceria até que a pessoa dava porcentagem. Eu não vou por esse caminho, tá? Porque eu acredito naquela história do ganha-ganha. Né? Eu não indico para alguém porque eu vou ganhar uma porcentagem, mas eu não condeno. A gente tem que avaliar como que funciona em cada cidade, como que funciona na tua cidade, né? Então, assim, as parcerias que a gente faz são com o foco de que, caso a gente trate esse paciente em conjunto, minha atuação ela vai agregar valor para o paciente, para o cuidado com o paciente, e isso vai ajudar no teu trabalho, né? Então, a gente mostra o que o trabalho da gente pode agregar para aquele paciente, para aquele profissional, né? E não é uma coisa, Carol, isso é importante, sua pergunta é muito relevante. Não é uma coisa que eu chegue para aquele profissional e diga: ei, vamos fazer uma parceria? A gente pode fazer isso, né? Pode, não vejo problema algum, tá? A gente tem uma parceria, eu e Diana, antiga, eu acho que tem praticamente os 14 anos de H3, que chama EAG, tá? Chama Equipe de Atenção Geriátrica, EAG. Isso foi o quê? Uma médica geriatra que quis montar um grupo, chamou a gente como dentista, chamou nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, todas as áreas, na verdade, né? Enfermeira, tem uma enfermeira que cuida de feridas, que faz curativos. E a gente fez um cartãozinho de visita com o nome de todo mundo, o telefone de todo mundo, e a gente tem uma equipe, a gente tem um grupo de WhatsApp. Quando a gente está atendendo alguém que é do outro, a gente discute no grupo, porque frequentemente o paciente passa por todos nós. Isso foi uma parceria aberta. A gente fez assim, nós somos parceiros. Percebem? A gente tem parcerias com instituições geriátricas, com escolas de cuidadores, com clínicas não, com agências de cuidadores, é isso que eu quis dizer, né? E aí vai depender de cada situação. Tem instituição geriátrica que cobra uma porcentagem do tratamento que a gente faz, né? Não vejo problema algum. A gente está usando o ambiente deles, não é verdade? A eletricidade. Isso aí foi um comentário que fizeram um dia desses que eu nunca esqueci, que eu achei genial. Eu vou para um restaurante, consumo o alimento, a bebida e pago a conta. Eu não pago minha conta, mas eu pago 10% por estar usando aquele serviço. Não é verdade? E quase nunca a gente reclama dos 10%. Por que é que se eu estou atendendo numa instituição qualquer, eu não poderia deixar esses 10%? Ou outra porcentagem que seja combinada? Né? Então, a princípio, eu não vejo problema. Tá? Hoje já tem até alguns serviços, não sei se na cidade de vocês tem, aqui a gente tem, que é a Clínica Lar, né, que é de uma grande parceira nossa. Tem em Brasília, tem em João Pessoa, a Clínica Lar, onde ela junta profissionais que atendem em domicílio, desde advogado que atende em domicílio, enfermeiras, dentistas, todas as áreas, dermatologista, ginecologista, né? E ela indica para os pacientes que ela tem o cadastro, e quando a gente vai atender, a gente deixa uma porcentagem, tá? Então eu acho que tudo depende da situação, tá? Agora eu nunca procurei alguém e fiz assim, vamos fazer uma parceria, vou lhe dar uma porcentagem, tá certo? Não foi por aí. Eu acho que o principal foco é agregar valor ao cuidado que o profissional está prestando e ao cuidado que o paciente vai receber, tá certo? Carol, Diana fez uma live show sobre parceria. Eu acho que vale a pena depois você procurar lá no IGTV da gente para assistir. E também no YouTube, tá certo? Bem bacana. Mas a gente tem que pensar, então, parcerias com esses profissionais. Deixa eu só passar aqui para outro público.
que é um dos meus preferidos também, que são as pessoas em cuidados paliativos. Né? Quem é que atua aqui com pacientes em cuidados paliativos? E quem não atua, que gosta, que acha interessante atuar nessa área? Né? Eu acho que quando a gente começou a atuar com cuidados paliativos, nem se falava em cuidados paliativos. A gente começou a fazer cuidados paliativos sem saber que estava atuando nessa área. Né? Depois a gente foi estudando mais e mais, e é uma área, é um dos públicos-alvos da gente da H3. A gente tem esses públicos-alvos de forma aberta. E aí quem é que a gente vai procurar? Se eu quero divulgar meu serviço nessa área, se eu quero ficar conhecida para atuar nessa área, em profissionais que também atuam em cuidados paliativos, né? Aqui a gente conhece psicólogos que atuam em cuidados paliativos, médicos diversos que atuam em cuidados paliativos, né? E aí a gente vai procurar para trocar casos. Tá com um paciente em cuidados paliativos, você vai perguntar quem é o seu médico, né? E aí vai dar um oi. Vejam só como é que é a questão da parceria. De uma área para outra a gente vai lembrando de detalhes. Oi, doutor, boa noite. Aqui quem está falando é Cecília, eu sou cirurgiã dentista e tô prestando cuidados ao paciente fulano de tal. Gostaria de discutir o caso, né? Hoje eu passei um tempão, por coincidência, discutindo com um médico que atua com cuidados paliativos de um paciente com cialorreia, com escape salivar. Né? E a gente está trocando ideias fantásticas, né? Que ele já me indicou esse paciente por causa de outro paciente que eu atendi. Então a gente não fez uma parceria de forma aberta, entendem? Que profissionais que vocês procurariam? Aí aqui a Isa anotou geriatras, fisioterapeutas, sim, com certeza. Né? Na verdade é muito amplo, gente. Cuidados paliativos é muito amplo e a gente pode ter uma gama de profissionais aí, mas eu procuraria saber quais são os serviços, quem atua bastante, e apresentaria meu serviço. Tá? Na live de parceria vocês vão ter mais informações sobre isso. Quais são as principais queixas, os principais problemas bucais de quem tem cuidados paliativos? Agora eu falei cialorreia, é importante, mas não é o principal. Xerostomia, secura bucal, sensação de boca seca, é mais prevalente do que a cialorreia nas pessoas em cuidados paliativos. Né? Então eu preciso conhecer o manejo, né? E aqui eu não estou puxando sardinha, mas é importantíssimo a gente estudar saliva, né? Então, percebam que talvez até por isso que eu estude tanto saliva, né? Porque saliva tem tudo a ver com pacientes em cuidados paliativos, com pacientes oncológicos, que são públicos-alvos da minha atuação, percebem? Então, aqui Raquel e Isa fala xerostomia, perfeito. Dor e infecção, né? Também são problemas importantes. Pacientes em cuidados paliativos, frequentemente, eles podem ter infecções oportunistas, e eu preciso cuidar da melhor maneira. Eu preciso fazer avaliações periódicas para diagnóstico precoce, para aquilo não progredir. A mesma coisa da dor, né? A pessoa está com a doença que ameaça a vida, não necessariamente uma doença que a pessoa está em fases finais, em fases terminais. Muitas vezes o paciente tem um diagnóstico de uma doença onde ele vai viver 10, 15, 20 anos ainda, mas ele está em cuidados paliativos e o foco é prestar conforto, né? Saliva é muito importante para cuidados paliativos, para cuidados paliativos, para oncológicos é fundamental. Aqui diz, a disfagia é importante, importantíssimo. E a disfagia do paciente de cuidados paliativos é o que frequentemente causa a cialorreia e a cialostase. Cialorreia é o escape salivar, a cialostase é a estagnação salivar, porque o paciente é disfágico, né? Infecções sistêmicas, perfeito, gente. E aí, assim, é só o conhecimento técnico? Não, a gente tem que saber como tratar. A parceria também é importante? Mas o que é que eu destaco aqui para quem quer atuar em cuidados paliativos? O preparo emocional. Meus amigos, conta pra mim, atuar com pacientes em cuidados paliativos é pra todo mundo? É pra todo mundo? O paciente que eu atendi hoje à tarde em cuidados paliativos, eu comentei com vocês, tem 46 anos de idade. 46 anos. A esposa dele tem minha idade. Ele fica arrasado, né? Numa situação realmente, assim, incapacitante, né?
É uma pessoa de 46 anos daquele jeito. Não é para todo mundo. Fico mexida? Fico, né? Então eu tenho que ter preparo emocional. Frequentemente esses pacientes vão vir a óbito, a gente vai perder pacientes, né? Isso pode acontecer, não vai ser raro, mas quem atua com pacientes com cuidados paliativos, isso vai ser mais frequente do que quem atua simplesmente com idosos que não querem se deslocar, que atua com a gestante de repouso absoluto, é muito diferente. Né? Aqui Raquel e Isa falam, especialmente se for paciente jovem. Pois é, quando é paciente jovem eu acho que mexe com a gente, né? Então é uma gama de conhecimentos, de habilidades, de competências, né? De você saber ter a psicologia correta, para você falar, tentar falar da melhor maneira, para você não falar alguma coisa dura ou imprópria que piore a situação daquela pessoa que está ali do outro lado, né? Então a gente precisa ser força ali, ser apoio, né? O raciocínio clínico é totalmente diferente do que aprendemos na faculdade. Pois é. Aqui muitas vezes a gente vai fazer o errado, o condenável em prol do conforto, né? A gente vai deixar de extrair um dente, a gente vai fazer um curativo de demora, vai fazer um provisório que não troca nunca, ou vai fazer um tratamento até mais agressivo de exodontias múltiplas, né? Porque às vezes não é o caso de reabilitar, então cada caso é um caso. Tá certo? Preparo psicológico para quem atua em cuidados paliativos. E para eu fechar esse público, que é importante também, além do preparo psicológico, disponibilidade. Faz sentido, gente? Se eu quero atuar com pessoas com cuidados paliativos, eu tenho que ser disponível. A pessoa me manda o WhatsApp, não é que tem que responder na hora, não. Mas tem que responder nas próximas 6, 7 horas. Se te mandou um WhatsApp hoje, você vai responder daqui a 2 dias, você não é para essa área. Porque aquele pequeno incômodo daquela pessoa, para ela é urgente, né? Eu preciso trabalhar com ter disponibilidade. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Rodrigo fala que a saúde mental do paciente, do cuidador, do profissional, né? O tratante, o profissional é importantíssimo, porque é muito difícil a gente cuidar de alguém quando a gente não está em condições de cuidar da gente. Aqui, Marta, eu não faço pediatria por não suportar a dor. Eu também não gosto não, Marta. Atendemos pouquíssimas crianças e sempre eu fico muito mal. É um público-alvo que eu nunca focaria e eventualmente a gente pode até encaminhar para alguém, porque para mim não é o caso, né? Ó, Diana falando aqui, usar formocresol em né, em dentes vitais, né, para objetivo de necrosar aquele dente. E muitas vezes a gente não vai prosseguir com o tratamento endodôntico, manter raízes residuais, né? Além de conhecer parte técnica, conhecer a história do paciente. Perfeito, Fabiano. Conhecer a história do paciente, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele valoriza, experiências prévias. O paciente que está em cuidados paliativos, que tá com um câncer que avançou, o único câncer, é diferente daquele que já teve quatro cânceres antes, que já tratou e que já está com metástase. Ele tem toda uma carga, ele está cansado, ele está exausto daquilo, né? E aí eu tenho que ser profissional tanto para os pacientes jovens quanto para os mais idosos. Pois é, disponibilidade, Raquel e Isa, não tem sábado, domingo e feriado, é verdade. Tá? A gente tem alguns pacientes que a gente faz laser terapia diária. A gente teve um paciente que mexeu muito comigo, porque a gente passou uns 4, 5 meses cuidando desse paciente, cuidados paliativos. E a gente fazia laser diariamente. E eu fui muitas e muitas vezes, eu cheguei aí mais, né, do que Diana com esse paciente, e você se apega. Eu acho que eu vi mais esse senhor do que um tio meu, né, que a gente vê muitas vezes, algumas vezes por ano, então a gente se apega. Tem que pensar no conforto do paciente. Estou vendo que vocês gostam de cuidados paliativos, né? Vamos pensar em outro público, pacientes em tratamento para desintoxicação de drogas, importante. Né, para a desintoxicação. A gente tem clínicas, inclusive, próprias para tratamento de desintoxicação de drogas. Alguns pacientes vão se tratar em casa, sob a assistência de uma equipe interprofissional. Outros vão para clínicas específicas,
né, para ter um tratamento mais intensivo, ou por livre e espontânea vontade, ou muitas vezes por uma internação compulsória, né? E aí a gente pensando nessas clínicas, são importantes parcerias, né? São importantes parcerias, especialmente porque a pessoa está ali se cuidando e tem tempo livre e muitas vezes problemas bucais acumulados, né? Por causa da drogadição em si, da droga que ele usa, né? Não sei se vocês já atenderam pacientes que usam, por exemplo, usam muita maconha, ficam manchinhas verdes nos dentes. A gente sabe quando é maconha por causa das manchinhas nos dentes, né? Mas aí tem as outras drogas que vão ter efeitos importantes. Hipossalivação e as sequelas da hipossalivação, bruxismo, né? Desgastes dentários, doença do refluxo gastroesofágico com biocorrosão, muitas vezes associada ao uso de drogas. Ele tem problemas acumulados e ali pode ser um momento, um ambiente propício para a gente cuidar. Então, se eu fosse mirar nesse público, eu procuraria fazer parcerias, tá certo? Só que a gente tem que levar em conta, gente, que droga o paciente faz uso, há quanto tempo ele faz uso, qual é a via que ele faz uso daquela droga, né? Se a gente pensar que uma droga é injetável, o paciente tem muito mais risco de ter uma doença infectocontagiosa, não é verdade? E aí eu não estou lidando só com a drogadição, é um paciente que pode ser drogadito e HIV positivo, drogadito e ter hepatite C. A gente tem que se atentar para isso, né? É um paciente que muitas vezes tem um problema hepático importante por causa de consumo de algumas drogas, consumo de álcool, consumo de êxtase e aí vai, certo? E a gente tem que pensar que o paciente em desintoxicação de drogas frequentemente é um paciente psiquiátrico. Ele pode ter problemas psiquiátricos importantes em decorrência do uso da droga e da cessação. Parar de usar não é fácil. Qualquer droga, gente, cigarro comum, fumo comum, parar de fumar não é fácil. Muitas vezes quem vai parar de fumar usa medicamentos, né? Medicamentos importantes, medicamentos tarja preta, como a gente chama, fica ansioso, começa a comer mais, altera o sono, altera o intestino, não é? Então, o próprio uso da droga pode causar problemas psiquiátricos, a cessação do uso também, e o paciente pode ser dependente químico por causa de problemas psiquiátricos, por uma consequência. Ele tem um problema psiquiátrico importante e como uma fuga, ele pode fazer uso da droga. Então vejam que é uma via de vários lados aí, e eu preciso conhecer isso daí. Né? Luara falou aqui, perfeito, Luara, preciso lidar com a família também. Sim, família sofrida muitas vezes, cansada, exausta, né? E a gente precisa muitas vezes ter o apoio dessa família e dar apoio para essa família. Né? Então a gente tem que considerar tudo isso e tem que considerar que esses pacientes, como eu já disse, tomam fármacos que têm efeitos na boca, que alteram o paladar, né? Por exemplo, um fármaco que frequentemente altera o paladar é a bupropiona, que é um antidepressivo utilizado para compulsão de qualquer tipo. E altera o paladar demais, e a pessoa começa a sentir gosto ruim, e com isso ele começa a pensar o quê? Quando a gente sente gosto ruim, quando a gente acorda com aquele gosto de boca dormida, de boca suja, né, digamos assim, a gente pensa o quê? Estou com mau hálito. Então a litose é uma queixa importante. E aí pode ter a litose real, esse paciente em desintoxicação química, mas ele pode ter uma litose subjetiva, uma sensação de mau hálito por causa do paladar alterado. Certo? Então a gente tem que levar isso em conta. Marta fala aqui, o álcool é uma droga lícita e que tem tantas consequências bucais, tem tantas e muitas, né? E tem pessoas que se internam em clínicas de desintoxicação por causa de álcool, de fumo, fumo comum, de maconha, que são drogas bem toleradas, né? Não necessariamente são aquelas drogas que a gente se preocupa tanto, mas que trazem consequências importantes, porque não é só a droga, é como aquela droga influencia a vida da pessoa. Né? Então não é um público que a gente mirou até hoje, tá? Mas a Thaís, né, é uma das pessoas que tem experiência nessa área. Temos alguns alunos também que atuam com essa área. Pois é, Marta, comentei da cirrose hepática, de problemas pulmonares, né? Então a gente tem que levar em conta toda a história daquele indivíduo, né? Então desintoxicação de drogas, com certeza. E aqui eu vou falar de um dos públicos que é dos meus preferidos. Eu falei do acamado, né, que é dos meus preferidos.
cuidados paliativos e pacientes em deshospitalização. Adoro. Adoro essa questão do deshospitalizar. Estou acompanhando o paciente no hospital, ele tem alta, começo a acompanhar em casa e é uma das minhas grandes alegrias é quando esse paciente está em condições de voltar para o ambulatório, que muitas vezes eu vou devolver ele para o dentista que já atendia ele. Vê que maravilha. Né? E você devolve feliz, porque é muito... A gente que atua com odontologia domiciliar, frequentemente a gente vê o paciente declinando, piorando, o problema é degenerativo, né? E quando eu tô com o paciente de deshospitalização, muitas vezes pode seguir esse curso, mas outras vezes o paciente melhora. E é muito bom, é maravilhoso, né? E aí, deshospitalização é uma área perfeita. Quem é o dentista que é perfeito para pensar nessa área? Aquele dentista que já atua com a odontologia hospitalar e ele quer qualificar, ele quer ampliar o serviço dele. Ele não quer ficar só com aquele público do hospital. Ele quer continuar atendendo os pacientes que já estão com ele no hospital. E aí, gente, não é porque você atua em odontologia hospitalar que você está pronto, não. Né? Precisa de conhecimentos extras. Né? Hospitalar e domiciliar não são a mesma coisa, né? Não são sinônimos. E a gente tem que levar isso em conta. Não é a mesma coisa atuar em domicílio. No hospital eu tenho toda uma equipe de suporte, eu tenho equipamentos de ressuscitação, de monitoramento, eu tenho todo um aparato, né? Material ali, se eu esquecer de alguma coisa em domicílio, eu vou ter que ter muito mais organização, né? Logística. Então é diferente, tá? E aí assim, é perfeito para quem já atua com hospitalar? Mas se eu atuo em domiciliar, não tenho interesse de atuar em hospital, muito comum. Às vezes a pessoa faz até uma habilitação em hospitalar e depois não se interessa para aquela área, quer ficar só no home care. Mas eu preciso de conhecimentos de odontologia hospitalar. Então quem atua com deshospitalização, se eu pudesse dar um conselho, se habilite em OH, mesmo que não queira atuar em OH. Tem uma história engraçada de uma pessoa que atuava em odontologia domiciliar, foi atender um paciente que estava em processo de deshospitalização, certo? Estava em casa já, mas com toda uma equipe de home care, com cilindro de oxigênio, com monitor cardíaco, né? Com todo o aparato. E aí, na hora que ele foi fazer a higiene bucal do paciente, a técnica de enfermagem que estava na casa fez assim, só um minutinho, a BIC, bomba de infusão a vácuo, né? Ela ia desligar a bomba de infusão para o paciente, para o dentista começar a atuar. Aí o dentista pegou uma caneta BIC e entregou para ela. Vê a vergonha, gente, a BIC. Então assim, se eu vou atuar em domicílio com paciente em deshospitalização, eu preciso ter conhecimentos sistêmicos para não fazer iatrogenia e para não pagar mico. Né? A história da BIC foi horrorosa, né? E é verdade esse bilhete. Certo? Então, preciso ter esses conhecimentos, com certeza. Tá certo? Outros públicos, quem vocês lembram aqui? Pessoas com transtornos psiquiátricos, com certeza, né? TOC, esquizofrenia, né? Autismo em graus mais elevados. O que mais? Transtorno bipolar, claustrofobia, aquela pessoa que tem pânico, terror de ambiente fechado, odontofobia. Vez ou outra nos grupos de WhatsApp da gente a gente comenta, né? Que atendeu um paciente que trabalha, que é casado, que tem filhos, né? Tem uma vida normal, mas tem tanto pavor de dentista que não vai no consultório. E ser atendido em casa é uma das possibilidades para dessensibilizar esse paciente. Fobias em geral, síndrome do pânico, muito mais. Comenta aqui o que mais. Perfeito, gente. Depressão severa, né? Distimia, não sei se vocês conhecem esse termo, né? Digamos, uma depressão que é mais forte do que a depressão comum. A depressão, inclusive, mais duradoura, mais debilitante, mais incapacitante. Né? E uma pessoa com depressão severa, gente, não é aquela que tá ali chorando, não necessariamente. A pessoa não tem energia para comer, não tem energia para banhar-se, não tem energia para limpar a boca. Então vai ter consequências bucais decorrentes dessa alteração, né? E aí, problemas psiquiátricos, né? Então, mais o quê? Acho que eu citei todos. Alguém falou aqui em Alzheimer. Alzheimer a gente considera neurológico, não considera psiquiátrico.
Odontologia assistiva, que legal vocês aí. Síndrome pós-traumática, com certeza. Né? E tem muitas possibilidades. Aqui eu estou listando os principais. Né? E aí eu preciso conhecer a doença, preciso conhecer o tratamento da doença, preciso conhecer o doente, porque a gente não cuida de doença, a gente cuida de gente, é ou não é? Né? Preciso conhecer a história daquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Isso tudo influencia, né? E a gente precisa conhecer, precisa compreender a peculiaridade da doença e do tratamento, tá certo? O que mais? Precisa interagir com a equipe. Paciente psiquiátrico, frequentemente, ele está sendo assistido por vários profissionais. Não é verdade? O que mais? Mais importante quando eu penso em pacientes psiquiátricos, é que quando a gente atende em domicílio, esse vínculo que o ambiente domiciliar favorece, né, entre o profissional e o paciente, pode inclusive dessensibilizar, facilitar o tratamento odontológico continuado e diminuir as internações para tratamento sob anestesia geral. Vocês já pensaram nisso? Paciente psiquiátrico com 20 anos de idade, que muitas vezes vai viver até os 70, vai viver mais 50 anos. A gente vai uma vez por ano levar para uma anestesia geral? Será que é isso mesmo? Será que isso é o adequado? Quando tem muitos problemas acumulados, eu até acho oportuno levar para um centro cirúrgico, fazer sob anestesia geral para tentar zerar os problemas. Mas depois é que entra o papel mais importante da odontologia domiciliar, né? Que é tentar manter a saúde, tentar reabilitar. Tem coisas que eu não vou reabilitar no centro cirúrgico, né? Então o domicílio ele é um ambiente importante, né? Tá, aqui diz a primeira consulta é a chave do sucesso. A primeira e para o psiquiátrico muitas vezes várias, né? Temos alguns pacientes psiquiátricos, atendo muito em ambulatório, tá? Gosto bastante. E uma das coisas que eu faço muito são vídeos. Gravar vídeo, eu mostro, quando é para o ambulatório, mostro o ambiente, falo sobre mim, gravo vídeo contando o que é que eu vou fazer na primeira consulta, porque ele já vai me conhecendo. Isso é uma dica bem importante, nunca vi isso em curso, mas tem funcionado muito. Tá? Paciente com TEA, gravo muito vídeo, paciente com síndrome do pânico, e quando vê, a gente faz um vínculo legal. Tem alguns pacientes psiquiátricos que já estão comigo há mais de 10 anos, né? E é muito bacana. O que mais? Atendimento por comodidade. E aqui eu tenho o executivo que não quer trânsito, que não quer sala de espera, que não quer perder tempo, né? E eu tenho que considerar esse executivo, mas por comodidade nem sempre é isso. É aquela pessoa que é cadeirante, né? E que esse transporte de cadeira de rodas para maca, para o ambulatório é dispendioso, é cansativo, né? Agora com a pandemia a comodidade cresceu muito, é ou não é? Pessoas que estão em isolamento, em restrição social e que não querem ser atendidos em ambulatório porque tem receio de sair de casa, né? E talvez fiquem marcas da importância desse atendimento por comodidade. Talvez a gente continue atendendo por comodidade por um tempo. Por comodidade, Luara anota aqui DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente pode se deslocar, muitas vezes ele vai com o cilindrozinho de oxigênio junto, mas eu tive um caso assim, Luara, que a paciente ficava angustiada achando que o oxigênio ia acabar. E aí ela foi atendida em casa, né? Ou que tem vergonha do cilindro, que se sente cansado, né? Então é comodidade. Tem um problema de saúde? Tem, mas ele poderia se deslocar. Quem mais é por comodidade? Né? Quem usa bengala, muleta, andador. E tem aquela por comodidade, gente, também, que pode se deslocar perfeitamente, mas ela é uma pessoa que depende de terceiros para atividade de vida diária, né? Aquela senhorinha que não sai sozinha de casa porque tem medo de passar mal e vai fazer um tratamento longo e não tem um acompanhante disponível para ir todas as sessões com ela. Muito comum, né? Extremamente comum. Às vezes o paciente poderia se deslocar muito bem e a restrição é o acompanhante. Já viram isso? Obesos mórbidos, sim, odontologia assistiva, mas nem sempre a comodidade. A gente já atendeu obesos mórbidos que eram restritos ao leito, que já não andavam mais, né? Então vejam,
como é interessante, gostei disso que você levantou. Nem sempre obeso mórbido, ele é por comodidade ou ele é acamado, a gente vai ter que avaliar aquela pessoa, né? Às vezes aquele obeso mórbido ele poderia se deslocar e ter um transtorno psiquiátrico, né? Então são várias questões a serem consideradas, né? E aí, gente, além de comodidade, tem dois públicos importantes. Um são as lactantes, as mulheres que estão amamentando, que em amamentação exclusiva e que não querem sair de casa, né? Já atendi em domicílio a gestante com o bebê no peito, né? E é uma possibilidade, sim. Né? E o outro são os bebês, tá? Bebês que estão com a imunidade ainda imatura, que tem menos do que 6 meses e podem ter múltiplos problemas, dentes neonatais, estomatites em geral, né? E aí você pode atuar também com teste da linguinha, com frenotomia, então tem muitas possibilidades, tá certo? Então, vejam, vou atender pacientes por comodidade, tá? E dentro de comodidade, qual é o subgrupo desse público-alvo? Vocês têm que pensar nisso. Se eu sou odontopediatra, com certeza eu correria para odontologia para bebês. Se eu estou cuidando de gestantes em repouso absoluto, eu oferecia essa continuidade por comodidade, certo? Então a gente vai ter várias maneiras de atuar aqui. E o último são os idosos. Cecília, porque um paciente é idoso, ele vai ser atendido em domicílio? Não necessariamente. Tem idoso surfando, tem idoso fazendo mochilão na Europa. Então o fato de ser idoso não significa necessidade de odontologia domiciliar, tá certo? Porém, os idosos podem estar em todos os outros grupos. Ele pode ser psiquiátrico, ele pode estar em tratamento para dependência química, né? A gente precisa quebrar o tabu, nem sempre é um jovem, pode ser um idoso. Já tive paciente idoso alcoolista, já tive paciente idoso que bebia enxaguante com álcool. Quando eu fiz assim para a família, vamos trocar esse enxaguante e usar um sem álcool, porque o álcool faz mal, ele ficou com ódio de mim. Idoso e alcoólico, né? Então a gente precisa considerar isso, que o idoso ele pode estar em quase todas as outras classes, em cuidados paliativos, ser oncológico, ter a imunidade comprometida por uma doença autoimune e assim por diante.